Apesar da tradição e do gosto pela suinocultura, produtores do Sudoeste se viram obrigados a abandonar a atividade, o que mudou o perfil da criação de suínos na região nos últimos anos. O que antigamente era a principal renda de muitas famílias, hoje é criação para poucos. Sujeira é a mesma coisa do passado quando se trata de manejo moderno da suinocultura. Basta olhar os animais desta creche, todos limpinhos. Talvez pareça até exagero dizer que estão cheirosos, mas nem assim, bem de perto, se sente qualquer cheiro forte, que quem um dia já lidou com suínos conhece bem. Além da limpeza, é preciso controlar os agentes que possam causar doenças. Aqui os esforços são para diminuir a proliferação das moscas. Os funcionários da granja têm trabalhado dentro do que é permitido, fazem pulverização contra os insetos e ainda usam produtos que não fazem mal aos animais para eliminar as larvas que se desenvolvem na terra ou nas fezes dos animais. A gente tem feito um controle possível de ser feito, usando o que determina as normas ambiental, pulverização, algum produto na ração também, dentro do que é possível, né? Mas não chega a ser um problema. Por que tem as moscas? Porque a alimentação que está se fornecendo hoje para o leitão é a base de leite em pó, é doce. 40% desta ração é leite em pó. Então aí atrai as moscas mesmo. Além dos cuidados para assegurar a saúde do plantel, hoje em dia o suinocultor também se preocupa com o bem-estar dos animais. Com a evolução das técnicas de manejo, sanidade e também genética e nutrição, o desafio agora é controlar os fatores ambientais, como o clima. No teto, um material que proporciona isolamento térmico garante uma temperatura sempre agradável, seja no inverno ou no verão. É importante para o desenvolvimento do animal. Nós vamos criar um clima aqui, um ambiente favorável para o bom desenvolvimento. Esse bom desenvolvimento é porque você tira o animal do chão, do piso, levanta ele através de ferro, como esta creche aqui, ou tem hoje outras creches de plástico também. Você tem que ter comedouros automáticos porque favorece, facilita a mão de obra. É óbvio que cada pouquinho aqui um funcionário tem que estar verificando se está tudo ok ou não, né? Mas desta forma tu vai poder ter uma boa produção de suínos. O investimento em infraestrutura é alto, detalhes fundamentais para a diminuição de custos de produção e aumento de produtividade. Tem muitos produtores hoje que têm galpões já pronto, né? Muitos produtores que eram produtores de aves hoje deixaram esse setor e querem ir para a suinocultura, fica mais em conta. Mas se você começar uma propriedade hoje do zero para implantar um plantel, a relação é mais ou menos R$2.000 por matriz para você fazer um plantel com uma boa instalação. Mas o custo de toda essa tecnologia, que hoje é essencial na atividade, foi alto demais para os pequenos produtores. A mudança radical no perfil da suinocultura na região sudoeste nos últimos anos é prova disso. O que antes era uma atividade tipicamente da agricultura familiar, hoje está concentrada nas mãos de poucos grandes produtores. Há 30 anos na atividade, Rosalino viveu de perto essa revolução. Ele diz que a mudança de rumo da suinocultura na região começou 2 décadas atrás. Antigamente se ganhava muito dinheiro criando suínos através da agricultura familiar, onde se produzia o alimento para tratar os suínos aí na própria propriedade. Foi se mudando no decorrer dos anos, começou a aparecer os concentrados, as rações prontas, os núcleos, e foi se mudando, e isso foi encarecendo o custo da produção. E com as crises que houve nesses períodos, problemas sanitários, peste suína, aftosa, foi tirando a pequena propriedade do setor. A pequena propriedade achou através do leite outra atividade e foi abandonando a suinocultura aos poucos. Então hoje nós temos uma suinocultura que eu conheço bem aqui no Sudoeste, já na mão de poucos produtores, grandes integradoras e independentes grandes produtores. E o pequeno produtor, infelizmente, está menos, poucos. A gente gostaria que todos voltassem a criar suínos, mas as dificuldades são muito grandes. O custo para você implantar uma granja não é barato. Você veja bem aí, para você implantar hoje 100 matrizes, vai no mínimo R$200.000.
Rosalino, que além de produtor é comerciante de suínos, defende que se no passado um frigorífico tivesse se instalado na região, mais produtores daqui poderiam ter continuado na atividade. Outro fator que levou para esse caminho, talvez não tão agravante, foi a falta de indústria de um frigorífico de suíno na região. Então, se nós tivéssemos um frigorífico se instalado aqui de suínos há mais ou menos 20 anos, com certeza nós teríamos mais suinocultores trabalhando na atividade aqui na região. Assim como são algumas regiões de Santa Catarina, o próprio oeste do Paraná? Dá de citar, no oeste de Santa Catarina, bem próximo, e o oeste do Paraná, hoje tem muito mais suinocultores. O comparativo entre os anos 2001 e 2009 comprova que a produção de suínos hoje está mais concentrada. Os números são dos 27 municípios da região de Francisco Beltrão, dados do Departamento de Economia Rural, Núcleo Regional da SEAB. O número de propriedades rurais caiu de 35 mil em 2001 para 34 mil em 2009. Os produtores integrados, que eram 1.100 em 2001, em 2009 eram 700. O número total de matrizes, de 74.650 para 68 mil. Matrizes de integrados, de 38 mil para 33 mil. Matrizes consumo e produtores independentes, de 36.650 para 33 mil. O rebanho estático regional, que era de 670 mil em 2001, caiu para 620 mil em 2009. O único dado em que houve crescimento é o de leitões para corte e recria. Eram 582 mil em 2001, em 2009 eram de 750 mil. E os suínos terminados, que eram 892 mil, em 2009, passaram para 750 mil. Dado o rebanho se manteve praticamente estável. Nós temos um número de matrizes girando em torno de 65 a 68 mil matrizes, né? Seria um número praticamente estável. Nós temos praticamente 50% desse rebanho que é tido como produção comercial, que é destinado para a indústria, né? E os demais é considerado produção para consumo a nível de propriedade e para os abatedouros com sim nos municípios. A gente analisando assim os dados, podemos citar que teve vários fatores que influenciaram nessa redução do suíno. Uma foi a questão dos preços, que nós tivemos um preço muito aquém do esperado pelos produtores. Muitos produtores, se tu pegar que produzia suíno com intenção comercial, o integrado, acabaram saindo da suinicultura em função dos baixos preços e altos custos de produção, né? A gente percebe aí que houve um aumento na produção de leitões, né? Mas ao mesmo tempo diminuiu a terminação. Como é que se explica isso? Bom, na verdade nós temos 5 empresas que atuam na área de integração na região, e as empresas, a maior dela, que é a Sadia, né, ela produz leitões na região aqui de Francisco Beltrão, e desloca esses leitões para a região de Toledo, onde é terminado. Então observamos assim que a maioria da produção de suíno comercial hoje das matrizes é destinada à produção de leitão, e que vai para outra região, infelizmente para nós, porque isso nos dá uma redução de valores na produção primária. Entre tantos altos e baixos da criação de suínos, hoje o mercado está bom. A oferta está mais ajustada à demanda. O suinocultor Rosalino Flores diz que cortes mais nobres e menores ajudaram a aumentar o consumo dessa carne. Também não dá para reclamar do preço, que chega a R$ 3,00 o quilo vivo. Um animal desses que com 5, 6 meses vai para o abate rende pelo menos R$ 300. Hoje o mercado tá bom, tá altista. Nós temos um momento favorável que é o fim do ano. Nós temos um momento favorável que está faltando animais, porque melhorou um pouco a exportação, o preço da exportação está razoavelmente bom, mas o custo tem subido muito. O custo tem subido todo dia aí, farelo de soja, milho. Estamos conseguindo, via associação, milho mais barato hoje, milho a R$ 21,00, dá uma acalmada no mercado, mas o lucro hoje fica aí na casa de uns 20%, dá de trabalhar tranquilo. E vamos torcer para que nós não tenha problema sanitário. Essa é a garantia de um longo período bom. Se nós tivermos um problema, infelizmente,
não tem quem segure. O suinocultor que a gente viu aí na reportagem, hoje vende a produção dele e o que compra de terceiros para indústrias do oeste do Paraná. Mas a partir do ano que vem, os suínos serão abatidos num frigorífico aqui de Francisco Beltrão. Mais informações, fotos, bastidores e as reportagens do Sudoeste Rural você acompanha também no nosso site. O endereço é o www.sudoesterural.com.br. Obrigada pela sua companhia, uma boa semana!